havia anunciado. Então eles contrariados, porque eles ensinavam ao povo sobre Jesus e sobre a ressurreição dos mortos. Aí o versículo 3 diz: prenderam-nos, aqui é Pedro e João, prenderam-nos e os meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. No capítulo 16, tem outra narração semelhante a essa. 20 a 24. 16, 20 a 24 dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas. Aqui diz assim, olha. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando. Você viu que Jesus disse que eles iriam ser levados diante de reis, de magistrados, porque eles tinham que prestar contas. Estavam causando uma revolução. O povo não estava fazendo aquilo que os reis queriam, que as autoridades daquele tempo estavam pedindo e exigindo, porque eles estavam anunciando sobre Jesus e levando as pessoas à adoração, a adorarem Jesus como Senhor. Então estavam causando problemas. E os apóstolos ali, cheios do Espírito, iam. Eles não levavam em conta, não. Eles não estavam preocupados se eles iam ser mortos. Eles não estavam preocupados se eles seriam presos. O que eles queriam era evangelizar. O que eles queriam é que as pessoas se salvassem, que as pessoas não se perdessem, que as pessoas não fossem para o inferno. E os magistrados mandaram então arrancar-lhes as vestes para açoitá-los. E açoitá-los com varas. Imagine, né? Silas e Paulo, os caras tiram a roupa deles, deixam eles ali seminus, com as costas de fora, e começam a açoitá-los. Quem é que foi açoitado? Jesus, não foi? Jesus não falou que os que o seguissem iriam passar pelas mesmas coisas que ele passou? E açoitá-los com varas. Depois de terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Então, colocou na prisão, acorrentou os pés dele, dos dois, para que eles não pudessem sair. Porque Jesus já havia prevenido: antes que o templo seja destruído, vocês vão passar por isso. Mas vocês não podem esquecer que ontem Jesus disse que quando essas coisas acontecerem, não é para nós cristãos ficarmos com medo. Não foi isso que ele falou? Ele falou. Para nós não ficarmos dando ouvido a essas falsas profecias que o pessoal fica falando por aí, dizendo que o mundo já vai se acabar, e que agora porque o mundo vai se acabar, você tem que andar com um monte de coisa dentro de casa. Guarde aquela vela lá, porque quando o mundo for se acabar, quem tiver com a vela vai se salvar. E coisas assim que o pessoal vai falando, e um monte de gente vai indo atrás e vai acreditando que é isso mesmo. E como eu disse ontem, começa a ficar com aquele medo. Aí aquelas conversões que vai acontecendo pelo medo, mas que com o passar do tempo, porque programam dizendo que isso vai acontecer no ano tal, e não acontece no ano tal, aí o pessoal desiste e vai embora, porque não aconteceu nada. Mas antes de acontecer, antes de que o templo fosse destruído, os discípulos iriam passar por todas essas coisas. E Jesus, ele continua aconselhando, dizendo para eles: olha só, sereis entregues mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos.
todos vos odiarão por causa do meu nome. Vocês já viram, gente, que o problema da perseguição que acontece à Igreja Católica é por causa de Jesus Cristo? É por causa disso. Porque a perseguição tanta por os cristãos, porque os cristãos, eles aprenderam com Jesus Cristo que tem determinadas coisas que não convém a um cristão fazer. Aí, a sociedade dominante, porque os cristãos não querem ir fazer, aí o que é que eles fazem? Perseguem. Porque assim eles perseguiram nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu acho belíssimo é o final do Evangelho. Jesus diz assim, olha, 21:19 de Lucas. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Olha, essa vida que ele está dizendo não é essa vida, é a outra. Porque nessa vida, até ele falou que até matarão vocês por causa do meu nome. Mas aqueles que forem fiéis, que permanecerem ali, firmes, não é causando revolução não, gente. Não é para ficar levantando bandeira por aí, brigando e tal. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando para você ser firme, ser coerente com o Evangelho. Não precisa ficar brigando, não. Não é para ficar causando revolução. Aí pega uns grupos de pessoas e saem pela rua. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós, cristãos, perante a perseguição, precisamos permanecer firmes nele. Os que foram curados, os que foram libertos, aqueles que Jesus, que estavam passando por dificuldade financeira e Jesus ajudou, e você viu o milagre acontecer. Aí ele está dizendo, agora na hora da perseguição, fique comigo, até o fim. E aquele que permanecer até o final, vai ter a vida. Aquele que não estremecer, aquele que não se acovardar, vai ter a vida. E os apóstolos tiveram. Então tudo no céu agora. O que eu estou falando aqui para vocês não é coisa fácil não. Quem é que não tem medo? Quem não tem? Mas ele está dizendo, por isso que a nossa fé em Jesus, gente, precisa ser uma fé mesmo. Não é aquela fé que a gente fica vacilando, não, diante de qualquer coisinha. Por isso que às vezes eu fico falando aqui, eu não fico desmerecendo os milagres e as curas de Jesus, não. Mas eu fico dizendo assim, veja só porque Jesus não curou o meu dedo, eu fico com raiva dele. Imagina só. Só porque Jesus não resolveu o meu problema, eu fico com raiva dele, aí já não rezo mais, entro em crise, aí fico vocacionado lá com medo, aí eu vou abandonar, não quero saber, porque eu larguei minha vida por ele, e ele não faz nada por mim, ele não fez nada por você e nem por mim. Olha ali, olha para a cruz, olha assim o que foi que ele fez por nós. Ele derramou sangue na cruz por nós. Aí eu pergunto, que tipo de fé é que nós temos? É a fé baseada somente em retornos? E quando não tem retorno eu vou embora? Eu abandono? Eu entro em crise? Estou em crise porque eu tenho rezado tanto para Jesus me dar um marido, ele não me deu ainda, então eu estou em crise, eu acho que eu vou embora, vou largar tudo, não vou mais para a missa não. Olha só, gente, olha a realidade que hoje os cristãos estão vivendo. Qualquer coisinha quer abandonar o Senhor. Interessante que aqui está dizendo assim, olha o que é que Jesus disse. Ele fala que, olha, não se preocupe com a defesa não. Ele diz, né? Não se preocupe com a defesa, porque no momento certo
eu te darei palavras acertadas, que aqueles que estiverem te perseguindo, eles vão calar a boca. Olha o capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, versículo 13. Pedro e João de novo, que foram presos antes, depois eles foram soltos. Mas no versículo 13 diz assim, olha: vendo eles a coragem, eles ficavam admirados com a coragem daqueles homens. Ele diz, e eram pessoas medrosas, mas quando eles se encheram do Espírito, o medo foi embora. Aí diz assim, olha: vendo eles a coragem de Pedro e João, e considerando que eram homens sem estudo, não fizeram faculdade nenhuma, gente. Eles não tinham diploma de doutorado, e tudo que for, títulos que sejam necessários. Porque aí entra o descrédito, né? Porque olha só, além de serem atrevidos, ainda eram ignorantes, eram sem estudo. Você já viu, no mundo de hoje, você já viu pessoas ficarem dando valor para quem não estuda? Não estou dizendo que não é para estudar, não estudem, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo assim, você já viu que uma pessoa que não é estudada, ela não tem muito crédito? O pessoal dá crédito a quem? A quem vem com o seu diploma e mostra. E esse cara aí é o cara, né? Esse é o cara. E muitas vezes são os primeiros a serem frouxos na hora. Aí eles disseram, olharam e disseram assim: esses homens sem estudo. Olha a continuação. Vendo eles a coragem de Pedro e João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Eles ficavam admirados. Apesar de estarem perseguindo, apesar de estarem colocando na prisão, quererem matar eles, eles ficavam admirados. Esse Pedro e João deixou aqueles caras de cabeça doida. Porque Jesus disse, eu vou dar palavras tão acertadas para vocês. Aí na continuação dessa passagem, aí eles continuam ali querendo perseguir, querendo fazer tudo. Aí ele diz assim: calem-se, parem de falar no nome de Jesus, parem de ficar falando na doutrina de Jesus, ensinando essa doutrina errada. Aí Pedro olha para ele e diz assim: convém agradar a Deus ou aos homens? Eu não posso me calar diante do que eu vi e diante do que eu experimentei. Ele foi crucificado sim e ressuscitou ao terceiro dia. Aí ele estava dizendo o quê? Estou aqui, faça o que quiserem, mas eu não vou me contradizer diante do que o Senhor me ensinou. Olha que testemunho grandioso. Aí nós entramos agora, porque o tempo está acabando, nós entramos agora nos mártires de hoje. Esses mártires, eles foram canonizados pelo Papa João Paulo II. Mas quem foram esses? No século XVI, várias pessoas foram evangelizar o Vietnã, ali nas províncias de Tonquino, Anã e Conchichina. Esses homens foram pregar, e os cristãos, eles se convenciam da pregação de André, outros presbíteros, e eles se convenciam, e eles estavam largando largando o paganismo, largando a idolatria, por causa da pregação daqueles homens. E interessante, gente, aí veio as perseguições. Começou a vir as perseguições pelos reis daquele tempo. E lá fala que uma multidão, 130 mil pessoas, imagine 130 mil pessoas, vamos pensar ali no centro de evangelização aqui embaixo, 130 mil pessoas, lotado.
tudo sendo martirizado. Entre o ano de 1625 até 1886, 130 mil pessoas, diante da perseguição, aqueles mandarins e aqueles imperadores mandando eles calarem a boca, e eles ali firmes: não, eu sou de Jesus Cristo. Eles sem medo, com a força do Espírito, porque aqui, ora, foram 130 mil pessoas, entre crianças, leigos, sacerdotes, religiosas, pai, mãe, filhos, tudo. 130 mil pessoas foram decapitadas, foram crucificadas, foram estranguladas, foram serradas, foram esquartejadas e foram torturadas. Ave Maria. Porque eles testemunharam. E dentre eles estava o sacerdote Santo André Lung. Aí coloquem seus companheiros. Agora, só para finalizar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, ele ensinou que o caminho daqueles que são os seguidores dele é esse. Aqueles que levantam o braço para Jesus e dizem: Jesus Cristo é o meu Senhor. O caminho é esse, ó. É a cruz e a ressurreição. Aí fica agora aquela pergunta, né? Nós estamos preparados para isso? Não é que a gente vai ficar inventando agora história. Eu vou fazer isso para ser perseguido, eu vou fazer isso para ser martirizado. Não é isso que se faz. Mas Jesus está dizendo que a igreja, ela caminha para isso. Então, gente, peçamos hoje a Deus a graça. Porque eu não estou dizendo para vocês que eu estou preparado também, não. Mas peçamos a Deus a graça, a força do Espírito de Deus, que diante do mundo em que nós estamos, porque isso vai passando de geração a geração, porque muitos cristãos estão sendo perseguidos agora, que nós estamos aqui no Brasil, a gente não vê. Que o Senhor nos dê a força de nós não abandonarmos a igreja só porque o meu dedinho Jesus não curou. Só porque ele não curou o meu dedinho. Não vamos largar a igreja porque Jesus não curou o dedinho, não. Um dedinho. Pode ir ali no posto Padre Pio, lá tem a doutora Márcia e companhia, a Roselita aí. Coloca uns negocinhos lá. Aí vai passando, vai cicatrizando. Mas nós não vamos abandonar Jesus só porque o dedinho, diante desses 130 mil pessoas, entre crianças e adultos, que não renegaram a fé. Peçamos a Deus a graça de sermos fiéis, pela intercessão da Virgem Maria. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Antes de você entrar na minha vida, de se decidir por mim, por minha história, haverá